Olá, estamos começando o nosso encontro de hoje. Agradeço aí os milhares e milhares de inscritos no meu canal. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Se você gosta do canal, do conteúdo, das lives, da perspectiva que nós temos, indica o canal a uma amiga ou uma amiga. É muito fácil. Canal no YouTube, Marco Antônio Villa. Diga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostarem e usar, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Né? Lembro, amanhã estamos postando uma excelente entrevista com a doutora Natália Pasternak. O Brasil inteiro a conhece, pesquisadora de respeito, agora está 2 anos nos Estados Unidos, na Universidade de Colômbia, né? Uma grande pesquisadora, um papo muito interessante sobre agora vendo como é que está essa variante que foi descoberta na África do Sul, não é da África do Sul, é graças aos cuidados das autoridades de lá que descobriram, né? E discutindo a quarta onda, os reflexos aqui no Brasil, e temos uma excelente entrevista que fizemos com o Sérgio, economista-chefe da MB Associados, a principal consultoria do Brasil, e a conversa com o economista Sérgio Vale foi muito profícua, muito boa, que nós vamos postar depois da manhã. Então, temos todo o material que a gente está organizando, como eu disse para vocês, até o final do ano, começo de janeiro, e sempre com entrevistados que têm algo a dizer. Eu fico muito satisfeito, não por mim, mas por eles e por vocês, acompanhar essas brilhantes reflexões de vários campos do saber sobre o Brasil. Lembrar que nós estamos aí com um membro apoiador. Membro apoiador é muito legal, clique lá, tem todas as informações, tem dois meios de ser membro apoiador do canal, e é fundamental, insisto nessa questão para vocês, especialmente olhando agora para 2022, por causa num processo eleitoral complexo como nós vamos ter, né? E a gente manter esse espaço de jornalismo independente e de qualidade. Vocês, é fácil de participar, clique lá para ser membro apoiador do canal, tem as duas formas e tudo que as consequências de ser membro apoiador. Lembro que no Twitter pode me seguir pelo Marco Villa, no Instagram, Marco Antônio Villa Oficial, e na plataforma de curso, www.cursovilla.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que estamos oferecendo, ou seja, História Política das Funções Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fácil, www.cursosdovilla.com.br. Lendo, como de hábito, todo o noticiário, mas eu queria destacar alguns pontos dentro da nossa análise, a gente sempre está ali na frente, né, analisando aí a conjuntura política brasileira. Primeiro, né, eu estou usando aqui a Malu Gaspar de O Globo como fonte. Pazuello decide se candidatar a deputado em 2022. Ele vai ser candidato em 2022, segundo a informação, pelo Rio de Janeiro. Né? Ele não tem qualquer vinculação, evidentemente, com o Rio de Janeiro, mas vai aproveitar do eleitorado extremista lá existente para buscar uma cadeira de deputado federal. Por quê? Para ter imunidade parlamentar. Algo que nós já cantamos a bola aqui, muitos da quadrilha bolsonarista, da Orcrim bolsonarista, vão buscar mandatos parlamentares, mas não para representar os eleitores, mas em busca da imunidade parlamentar. E por quê? Por causa dos processos que certamente virão da Covid-19. Tal como nós dissemos, é o que está ocorrendo, a busca de foro privilegiado. Vale destacar também, né, que ele está nativo ainda. Por incrível que pareça, ele continua nativa, né, quando ele exercendo uma função civil, tanto no Ministério da Saúde como agora no Palácio do Planalto. E o alto comando do Exército, o comandante do Exército, nada a falar. Não vou falar do ministro da Defesa, que esse é cupincha, é capacho do Bolsonaro, nem interessa. Agora, é um absurdo, e isso vai ficar na história, numa mácula na história do Exército Brasileiro, do comandante do Exército e do alto comando. Vergonha. Né? Vamos em frente. O general Heleno, mais um exemplo de vergonha, né? Liberando garimpo nas áreas indígenas, na Amazônia, está uma festa, tudo liberação, como nunca ocorreu, e quem está liberando? O grande general Heleno. É o anti-Rondon, que deixaria o Marechal Rondon envergonhado de saber que no Exército, que o Rondon foi um brilhante oficial, teve passagem o general Heleno, que é uma vergonha para o Exército e para o Brasil. Então, essa aqui é mais uma responsabilidade do Quasímodo do Planalto. Né? Os garimpos, ninguém vai esquecer. Né? Ninguém, aqui nesse espaço, nós não esquecemos. Então, uma outra triste notícia do dia, o Quasímodo do Planalto, conhecido como General Heleno, que vergonha um homem desse ter chegado a general, é o anti-Marechal Rondon. Vergonha, vergonha. Vamos em frente. Em meio a tudo isso, vamos ver aqui o que é, o que é relevante. Vamos lá. Acho que eu queria já entrar de sola
no nosso assunto. Bem, alguém vai falar assim, você não tem mais o que falar? Tenho que falar um monte de coisa. Olha, um monte, pilhas aqui de coisa que poderia estar falando, mas eu tenho que falar de uma questão gravíssima. E hoje, ao abrir o jornal O Globo, logo cedinho, eu dei de cara com já tinha feito minhas anotações aqui sobre temas que considero relevantes, inclusive sobre o que nós vamos falar agora, e dei de cara, falei, vou também falar sobre isso. Um excelente artigo para variar, do Fernando Gabeira, Um Passo para a Teocracia, em que ele faz uma série de considerações, inicialmente discutindo a questão dos gastos do cartão corporativo. Então, parte do artigo ele trata do cartão corporativo, fala do deputado Elias Vaz, que nós entrevistamos 2 vezes no nosso canal, inclusive discutindo também isso, conta a história lá do sujeito, o Raimundo Carreiro, que vai ser embaixador do Brasil em Portugal, não é quadro do Itamaraty, tá? E que foi do TCU, fala tudo sobre isso, etc. E aí, a parte final do artigo trata da questão do glorioso André Mendonça tal. Mas eu justamente vou pegar esse gancho, né, e ia discutir já isso daí. Já estava com todos os meus pontos aí, então fico satisfeito que também o Fernando Gabeira, a quem entrevistado no nosso canal, tem uma brilhante entrevista, né? E que eu conheço de literatura, desde a entrevista que ele deu no Pasquim há muito tempo, depois o primeiro livro que saiu era Carta sobre a Anistia, se não me engano, e depois, claro, o primeiro livro mesmo, é O Que é Isso, Companheiro, que foi aquele sucesso estrondoso, uma sucessão de livros, tem muita coisa aqui do Fernando Gabeira, e acompanho como jornalista, sempre aprendo muito. Então, vamos lá, o tema tem de ser Bolsonaro e a teocracia brasileira. É gravíssimo. É gravíssimo, por quê? Porque eu fui vendo uma série de notícias e como elas se interligam, como elas se comunicam. Exemplo, vamos lá, não custa. Primeiro, eu gostaria de lembrar, a Michelle está irritada, porque ela disse que está havendo, na verdade, uma perseguição contra a Michelle. É aquela que até hoje não explicou os R$89 mil que o Queiroz depositou na conta dela. A Michelle, que tem um passado nebuloso, né, Michelle? E ela diz que tem intolerância religiosa contra ela. Intolerância religiosa, bichete et caterva, é o que vocês fazem com as religiões de matriz africana. Isso sim é intolerância, tá? Ponto. Para mim, entendedor, basta, né? Seguindo em frente. Aí a Michelle, que eu estou agora citando aqui, Metrópolis aqui como fonte, ela está muito irritada, fez uma postagem citando a Bíblia, aproveitou o pobre Paulo de Tarso, né? Passou pelos coríntios, que ela imagina que são os corintianos, né? Coríntios 1, 2, 10, 14, para responder sobre intolerância, né? E aí, claro que tem novamente o vídeo, e ela é a questão dela ter falado línguas, né? Que eu falei aqui. No segundo 46 até 56, naquele vídeo de 1 minuto e 37 segundos, que ela está supostamente, ela está falando com o Espírito Santo. Quer dizer, o bolsonarismo desmoralizou até o Espírito Santo. Lembra do batismo do Jair Bolsonaro? Lembra? Então, ele faz o papel de Cristo, e o papel de São João Batista é o pastor. Grande pastor, candidato a presidente pelo Partido Social Cristão em 2014. O pastor que faz o papel de São João Batista, né? O pastor está preso, né? Corrupto, e o Cristo é justamente o Jair Bolsonaro. É brincadeira, eles desmoralizaram o batismo de Cristo feito por São João Batista. Não, satisfeito. Agora, a Michelle desmoraliza o Espírito Santo, que conversou com ela sobre a eleição do Mendonça. Provavelmente, significa, puxa vida, que bom, ele foi indicado, foi eleito para o STF. Eu acho que o Espírito Santo, traduzindo a conversa com a Michelle falou, eu consegui, e o Espírito Santo diz, muito bem, deve ser muito bem, provavelmente, né? E assim vai, né? E aquela caterva daquele entorno, aquelas pessoas perigosas que estavam ali, a ordem pública, né? Todos aqueles, ela gritando, dando saltinho, né? Glória a Deus, aleluia, aleluia. Realmente é fantástico aquilo, um dos momentos mais vergonhosos da história recente do Brasil. E ela está dizendo que é intolerância. É intolerância coisa alguma, é indignação republicana, é indignação em relação à nossa Carta Magna, que está sendo violada por esse governo criminoso, desse Jair Bolsonaro. Então, não vamos, eles fazem sempre, vocês percebam, igualzinho os nazistas na Alemanha, uso da Constituição de Weimar,
Constituição Republicana de 1919, para destruir a democracia. Aqui usam das garantias legais em relação, no plural, às religiões, para fomentar, eles sim, a intolerância religiosa. Vide as ameaças, violando a Constituição, do pastor Malafaia, mais conhecido como Pastor Mala, né? Aquele que não paga impostos e que eu sugeri ao Mala, junto com toda a caterva. Mala, solicita a sua caterva que faça mais uma PEC, porque só se faz PEC no Congresso, é inacreditável isso, né? O artigo 14, Mala, grande Mala, o pseudo-conhecedor da Bíblia, pseudo-pastor. Pseudo-pastor, o seguinte, reza o artigo 14, o seguinte, o caput do artigo, tá bom, Mala? A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos. Mas tem de fazer uma mudança, Mala. Tem de dar um destaque especial às suas indicações de coronel do século XXI, querendo romper o sigilo do voto, o voto secreto, querendo impor pela força o voto que o cidadão tem, que é uma conquista democrática. Então, nós temos hoje um indivíduo que representa muita gente que faz isso, que quer impor à força, violar o sigilo, violar o direito mais sagrado da democracia, que é o direito do voto. É o Mala. Aquele que usa a linguagem de marginal, e nós vimos a postagem que ele fez em relação ao senador do Amapá. Nós lemos aqui, né? E falamos até, e reafirmamos aqui, que o Fernandinho Beiramar é mais cristão e mais educado, certamente, do que o pastor Mala. Vergonha, vergonha, vergonha. E essa tentativa de impor a teocracia aqui não vai conseguir. Vocês não passarão. Viu? Mala et caterva. E eu estou me referindo, sempre faço questão de ressaltar, não ao conjunto dos evangélicos, evidentemente, mas não, esse setor aqui de cima, de direção, nessa estrutura hierárquica, que se locupleta com a fé de milhões de brasileiros. Ponto. E lendo aqui, quando eu vi a Micheque, aquela que está achando que é intolerância, Micheque, explica primeiro os R$89 mil do Queiroz. Explica o que aconteceu com seu primo, aquele que disse que sabia não sei o que da sua vida, que sumiu. Explique o que aconteceu com a sua avó falecida, que a senhora nem apareceu lá, vale lembrar, né? Aquela que foi condenada por tráfico de drogas, e sua mãe que foi condenada por falsidade de loja, falsificando documentos. E tem um tio também em negócios assim, pouco republicanos, né, Micheque? E a grande Micheque, ela acha que engana e faz aquele ar, né, de que está conversando com o Espírito Santo. Não, para cima de Moá, não. Não. Vamos em frente. Aí, eu lendo todo o noticiário, eu me lembrei, esqueci de registrar aqui algo importante que ocorreu com o Sebo. Sebo, onde vende os livros usados, na livraria de ocasião, lá no México, né? Saudades, eu frequentava os sebos ali do Centro Histórico, tinha sebos excelentes, e achei coisas fantásticas sobre a história do México. E aí tem um episódio que ocorreu em Resende. Resende, eles têm a MAN, aqui no interior do Rio de Janeiro. A MAN é a Academia Militar de Agulhas Negras. E o Edir Macedo entrou com um processo contra um sebo, que tinha colocado, inclusive, um banner muito bonito, bem feito, elegante o banner, né? E o banner dizia o seguinte: gregos e troianos, se você é racista, machista, homofóbico, se não acha que as obras, entre aspas, de Bolsonaro, Malafaia e Edir Macedo envergonham a humanidade, entre. Esta é uma casa de inteligência e cultura, nós podemos ajudar você. Qual o problema? Isso está aqui. Ele está colocando sua opinião, o dono do sebo, dizendo, olha, aqui está a literatura, aqui está o conhecimento, aqui está a liberdade. Perfeito, perfeito. Espero que tenha algum livro meu lá, ficaria muito satisfeito, muito orgulhoso. E ele simplesmente falou, se você não é racista, machista, homofóbico, e não tem nada a ver com Bolsonaro, Malafaia e Edir Macedo, que envergonha a humanidade, envergonha mesmo. Claro que sim, né? Isso é verdade. Entra aqui nessa casa de inteligência e cultura, e é uma livraria, um sebo é uma livraria, é uma casa de inteligência e cultura. Por causa disso, olha que ponto eles querem chegar, eles querem nos transformar no Irã. No Irã. Eu tenho denunciado aqui. Eles querem nos transformar no Irã. Ele entrou com um processo de injúria, acho que calúnia, difamação, e queria uma indenização. Sim, o homem que é bilionário, que nem mora no Brasil.
que nem mora no Brasil, bilionário, bilionário, tem concessões rádio e TV, faz propaganda política, tem partido político, olha que ponto que eles querem nos transformar. E aí o lulofernandismo tem muito a pagar dessa conta histórica, né? E aí ele entrou com um processo, estou citando Metrópolis como fonte, em danos morais, diz que é intolerância religiosa. Ah, tudo agora é intolerância religiosa. Eles podem fazer tudo, tomar rádio, tomar TV, né? Ter poder econômico, ter partido, subornar os governos, que é uma coação, né? De vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, fazer tudo, tudo eles podem. Se você falar algo, intolerância religiosa. Opa, espera um pouco, alto lá, para cima de mim, não. Nós temos de garantir o que determina a Constituição, que é intolerância. Queriam, e aí ele que é bilionário, né? Ele podia pegar os bens e doar, por que não doa? Por que mora no exterior? Qual é a sua fortuna? Tem coragem? Você é um homem de Deus, mesmo mostra o que você tem. Apresenta o seu imposto de renda. E o que você tem lá fora? Mostra, vai lá que vai dar para os pobres. O que é herança do senhor é do cristianismo? Desafio o senhor mostrar a sua declaração de renda. Mas ele quer oprimir, impor um sebo lá de Resende e queria receber 25 mil reais, que para ele é troco. Ele, que é um homem bilionário, é troco, mas não é para as pessoas que têm a livraria. Esse sebo lá em Resende, que sabe que ganhar 25 mil reais, especialmente num momento terrível de pandemia, não é fácil. Porém, contudo, todavia, foi negado pela justiça tanto receber os 25 mil como uma retratação com a mesma visibilidade original. É inacreditável. Onde eles vão chegar se a gente não dizer para? Eles vão avançando. E vai chegar um ponto que nós estaremos aqui, qualquer passo que a gente vai dar na nossa vida privada, política, cultural, intelectual, científica, eles vão dizer, opa, não pode, pela interpretação de medíocres no campo da teologia, que eles são medíocres, são preguiçosos, não conhecem nada da história do cristianismo, nada das questões teológicas, não conhecem coisa alguma. Eles têm a Bíblia como instrumento de dinheiro e de poder, isso. E eu tenho direito de falar, vocês não vão calar minha boca. Eles já tentaram, vários, através de assédio judicial, tentar calar minha boca. A minha não vão calar. E eu tenho certeza que a de vocês não. E, olha, queria 25 mil reais. E não satisfeito, veja o perigo que eles representam para nós, isso não é intolerância, é avisar que está sendo rasgada a nossa Constituição. E eu lendo aqui o Ricardo Noblat, sempre uma leitura diária fundamental, né, o blog do Noblat, que acho que é o primeiro blog, aquele que mais importante de toda a história da internet no Brasil, né, entrevistado também no nosso canal, o Noblat, diz o seguinte, manchete, pela Universal, que é a IURD, a Igreja Universal do Reino de Deus, governo Bolsonaro ameaça ir a Tribunal Internacional. Vocês não leram errado, não entenderam errado. Posso repetir? Pela Universal, o governo Bolsonaro ameaça ir a Tribunal Internacional. Problemas enfrentados por bispo brasileiro com justiça em Angola mobilizam diplomatas que falam até em risco da relação bilateral, econômica, política, diplomática, comercial entre Brasil e Angola. Ou seja, vamos lá, vamos lendo. Há um esforço do Bolsonaro em defender os interesses, lendo aqui o Noblat da Universal lá em Angola, onde nós sabemos várias lideranças são alvos de gravíssimas acusações, né? Inclusive de levar 120 milhões de dólares para a África do Sul, né? De evasão, portanto, de capitais num curto espaço de tempo, que levou à expulsão de muitos líderes daquela igreja, aqui sou eu falando, e é uma das razões de que o governo da África do Sul não aceitou a indicação de Marcelo Crivella como embaixador do Brasil à África do Sul. A maior vergonha dos últimos anos do Itamaraty. Um negócio assim, inacreditável. Então ele queria, olha, o Bolsonaro, veja como eles querem capturar o Estado. Isso não é intolerância, eu estou denunciando os que querem capturar o Estado e rasgar a Constituição. Eles queriam ter um embaixador na África do Sul para fazer os negócios de interesse da igreja e não do Brasil. Segundo, queriam que estão exigindo que o governo brasileiro chegue até a retaliação com o governo angolano, prejudicando as nossas relações bilaterais, econômicas, diplomáticas, políticas com o governo de Angola para defender o Brasil? Não, a Igreja Universal.
E o Noblar mostra uma série de telegramas brasileiros, entre diplomatas brasileiros de Brasil e Luanda, Luanda é a capital de Angola, né? Revela o empenho do Itamaraty no auxílio de lideranças dessa denominação religiosa, digo eu. Né? E aí tem um bispo lá chamado Honorilton Gonçalves, que a situação dele preocupa as autoridades brasileiras. Ele é muito ligado aí ao Edir Macedo, etc. Tal. Um dos telegramas, que é de novembro, aponta a preocupação com sua situação, que teria uma audiência em que o religioso seria ouvido e há receio de que ele pudesse, vou abrir entre aspas aqui, alerta o telegrama, o risco de prisão ainda existe, mas já não como sentença definitiva, e sim como medida cautelar privativa de liberdade. Provavelmente para que ele não destrua documentos, coaja testemunhas e não mantenha o que o governo angolano considera atividades criminosas. Um dos diplomatas sugere, inclusive, nesses telegramas, consulta a um jurista independente. E chega a falar, olha que situação, na necessidade de demonstrar às autoridades angolanas os impactos na relação bilateral entre os dois países. Abre aspas, caso o jurista independente corrobore as denúncias de atropelos processuais, flagrantes e esgotamento dos recursos internos, o curso de ação seguinte seria iniciar conversações informais com as autoridades do governo angolano, entre o Brasil e Luanda, nas quais demonstraríamos nossa preocupação com o assunto e os impactos sobre, atentem, uma relação bilateral que dá sinais de fortalecimento e faríamos apelo a um retorno de maior rigor processual que assegure o direito de defesa, fecha aspas. Num dos trechos, a diplomacia entende que Angola dificulta o direito do bispo em sair do país. Não, ele está lá, tem que seguir as leis angolanas, né? E é um processo grave contra a Igreja Universal. Na sequência, outro telegrama, segundo o Noblar, o Itamaraty ameaça uma reclamação formal contra Angola em tribunais internacionais. Abre aspas. Seria uma reclamação formal conforme estipulam os tratados e convenções internacionais, tanto na Comissão de Direito Internacional quanto na Corte Internacional de Justiça. Esses cortes estão no escopo da ONU. No final, a diplomacia brasileira entende que, se não foram detectados vícios flagrantes ou graves por parte do Estado angolano, que não se confirme cerceamento, seguirá a contínua assistência consular ao indivíduo aqui. E o Edir Macedo pediu a interferência do Bolsonaro, que chegou a mandar, nós já comentamos aqui, o Mourão para lá, e foi, evidentemente, rejeitado, e muito bem, pelo presidente Lourenço, lá de Angola. Ou seja, é grave, muito grave. Ou seja, o Brasil foi o primeiro país a reconhecer o governo do MPLA em 1975. Era a presidência Ernesto Geisel e o chanceler era Azeredo da Silveira. Era a política do pragmatismo responsável, que nós já conversamos aqui no nosso canal. E isso foi muito importante para mostrar a independência do Brasil em relação a interesses, por exemplo, dos Estados Unidos, que apoiava, naquele momento, a FNLA, do Holden Roberto, e o Savimbi, Jonas Savimbi, da UNITA. Era uma guerra civil que estava ocorrendo no processo de independência de Angola, né? E o Brasil reconheceu o governo de Agostinho Neto, que controlava Luanda e os arredores, que depois acabou tendo controle de todo o território. E temos relações históricas com Angola que vem desde o período colonial. E no meu livro aqui, o Salvador de Sá, por exemplo, né, lembrar da questão da tomada de Angola pelos holandeses, depois a tomada volta a ser ocupada pelos portugueses, as relações históricas nossa com Angola, etc, 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 etc. Ou seja, né, tudo que está sendo dito aí é uma verdadeira bobagem, mas mais do que uma bobagem é coisa pequena, é café pequeno. É usar o Estado brasileiro, que eles capturaram, esses que querem ganhar dinheiro e poder, e usando as estruturas do Estado para coagir um governo estrangeiro e ameaçando levar o assunto a tribunais internacionais para defender uma denominação religiosa. Inacreditável! E aí, a Michele fala em intolerância religiosa. Intolerância não, Michele. Nós estamos aqui denunciando e defendendo a República até o final, defendendo a Constituição até o final, defendendo o Estado laico até o final. Nós não podemos nos dobrar para esses oportunistas da fé, mercadores da fé. Hipótese nenhuma. Hipótese nenhuma. O Eduardo Paes se debruçou. O Eduardo Paes. Grande Eduardo Paes. O prefeito lá do Rio de Janeiro, que é uma figura patética, eu lembro, ele fez parte da CPMI dos Correios, depois que ser candidato a prefeito do Rio, o Lula exigiu à época que ele fosse pedir desculpas à dona Marisa sobre uma menção ao filho do casal na CPMI dos Correios, que eu tenho até o relato
Lula, a todo mundo que foi necessário para ser candidato de Sérgio Cabral, grande pessoa, a prefeito. Né? Acho que a Michelle queria ver se o Espírito Santo tinha alguma rachadinha. Não tem, viu? Vamos em frente. Lamentável quantos posts a partir dessa notícia, que é o vídeo de 1 minuto e 37 segundos, dessa notícia cuspindo a expressão dele. Preconceito contra a fé dos outros. São os mesmos que vivem reclamando de discriminação. Minha solidariedade é a primeira-dama, que ela possa manifestar sempre sua fé com liberdade. Entendo, é a minha opinião. Se você tem a outra, ok. Se você tem outro, o A não cabe, né? Só avisando, viu, semi-letrado. Vamos em frente, né? Vergonha, né? Mas é o Eduardo Paes, um oportunista. E quantos oportunistas, como eu falei, já li hoje, estão tudo beijando a mão da caterva, em busca dos votos. Ou seja, e com isso, é uma troca. Pera um pouquinho, você quer o voto da minha? Porque é deles os votos. O Malafaia não disse que os votos são dele, do Amapá ele disse que tem 40% dos votos. Não sei de onde ele tirou, mas ele disse que tem 40%. E está violando a Constituição e ninguém fala nada. Você vai ver, ele diz para o Alcolumbre, você vai ver, nós vamos dar resposta, você vai ver, você vai chupar manga, alguma coisa assim, numa linguagem de marginal, né? Disse na postagem que eu li aqui. E está, portanto, violando um direito constitucional, Mala. Mala, se tu não lê a Bíblia, só lê no sentido de onde tem passagem que fala de grana, de dinheiro, do vil metal, leia ao menos a Constituição, Mala. Conheça o artigo 14, a cabeça do artigo, Mala. Vamos lá, uma vez só na vida, né? Leia, não exige tanto esforço. Vamos lá, a soberania popular que não és tu. Há toda uma discussão histórica, vamos passar a Locke. Você vai achar que Locke é... Você nem sabe quem é Locke, né? Mas vamos lá, passar o século XVII, passa pelo século XVIII, todas as discussões da Revolução Francesa, o século XIX, etc. Nós estamos falando de soberania popular, não de imposição de mercadores da fé. O que reza o artigo? A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal. Que luta nós tivemos para isso? Aqui nesse nosso país. E pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos. Todos são iguais, meu caro. Todos são iguais. Deixa a intolerância. A Michelle, meu Deus, nós vemos o que eles fazem de intolerância todo santo dia. E quando eu falo eles, é os de cima, a caterva dirigente. Não aqueles que labutam, que trabalham e que muitas vezes, na boa-fé, entregam tudo o que têm. E tantos casos nós conhecemos, tantos casos, né? Entregam tudo o que têm a esses mercadores da fé. E eu tenho o direito de achá-los mercadores da fé, porque eles têm um império econômico, que não foi o Espírito Santo que deu. É produto de relações econômicas aqui, em La Tierra, né? É aqui, produto de relações econômicas que criou uma riqueza X e o proprietário daquela riqueza X entregou algum desses elementos aí, Caetano. Portanto, nós estamos falando de coisas concretas, da produção econômica de um determinado país. Né? E veja o caso de Angola, mas o governo angolano foi republicano, foi duro e correto. Falou, chega, está vendo a evasão de capitais, 120 milhões de dólares num prazo curto de tempo, de acordo com o governo angolano, tinha saído para a África do Sul em carros blindados, dali pegava avião, ó, de acordo com o próprio governo angolano, ia para Portugal. Meu Deus! Meu Deus! E os políticos, agora todo mundo beijando. Agora, esses dias. E vai continuar, como eu previ, a cada 2 anos se repete. Isso é uma vergonha. É uma via crucis da democracia. É a via crucis da democracia, que quer construir no Brasil uma teocracia, uma república teocrática do Brasil. Aqui nós não vamos passar o pano para esse tipo de coisa. Hipótese nenhuma, hipótese nenhuma. Isso é um crime contra a Constituição, contra a Constituição cidadã. E nós temos o direito e vamos até o final de externar nossa opinião e alertar as pessoas que alguns ingênuos podem até entrar nessa conversa fiada de Michelle et caterva. É isso, né? Principalmente esses eram os pontos que eu gostaria hoje de destacar. Lembrando, então, que nós vamos ter o lançamento no dia 13 de dezembro, quinta-feira, logo a partir das 5 da tarde, com todas as medidas sanitárias necessárias, um local muito amplo, bastante ventilado, vamos tomar todos os cuidados, que é importante sempre respeitar a ciência, diferente daqueles que queriam refazer reuniões religiosas para que todo mundo se infectasse, mas para pegar grana, né? E não esqueço dessa turma, eu não esqueço, né?
tudo é em nome de Jesus, em nome do erário, do erário, melhor, é o nome do vil metal, é o vil metal, né? São os sepulcros caiados, vamos lembrar, né? Estamos lançando um país chamado Brasil, a história do Brasil, descobrimento ao século XXI. Convido a todos, lá estarei, o livro já está circulando, graças a Deus está indo muito bem, né? E vamos continuar sempre nessa tarefa de qualificar a reflexão sobre o Brasil. Então, dia 13 de dezembro, a partir das 17 horas, Livraria da Vila, Shopping de Genópolis, metrô para São Marechal Deodoro, tem a Avenida Angélica e um farto local para quem for de carro para estacionar, tá bom? Vamos lá, então. Lembrar, estamos postando a entrevista com a doutora Natália Pasternak, excelente entrevista, postando amanhã logo cedo no nosso canal. Lembro também que é fundamental, e vocês não sabem, a luta que a gente trava, né? Nós criamos um membro apoiador. Clique ali, por favor, está escrito Seja Membro. Tem as duas formas de ser membro apoiador do canal, com todas as consequências depois, tudo que a gente entrega lá para os membros apoiadores. Uma coisa bem legal, é fundamental apoiar o jornalismo independente e de qualidade. Lembro também que no Twitter pode me seguir pelo Vila Marco Vila, Instagram, Marco Antônio Vila Oficial, e na plataforma de curso, www.cursovila.com.br, lá tem todas as informações sobre os 3 cursos que oferecemos, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fascista, www.cursosdovila.com.br, e acho que eu falei já tudo, e nos encontramos então amanhã. Até!